Amém, meus amados? Então, continuando um pouco mais sobre as orações aí, vamos lá entender agora lá que disse o profeta Daniel, né? Vamos lá o que Jesus disse lá em São Mateus capítulo 24, no Sermão da Montanha. Quando for posta a abominação, quando for tirado o sacrifício contínuo e for posta a abominação desoladora, como diz o profeta Daniel lá no capítulo 12, Jesus ainda fala assim, quem lê, quem entenda. O que seria esse sacrifício contínuo, irmãos? A abominação desoladora, nós sabemos que é o anticristo, né? O sistema anticristo, que é a unificação do governo religioso e governo religioso com política, certo? O sacrifício contínuo, irmão, é a oração. É você orar diante de Deus e dentro da igreja, o que acontece? Durante esse procedimento, nessa heresia que vai acontecer nesse reino do anticristo, ele vai unificar as religiões, então o templo de oração, de religião, será um só. Então você vai ver os nossos irmãos aí, vamos chamar de irmãos porque crê no mesmo Deus, obviamente, né? Só tentam ir de forma diferente até ele, os budistas, os irmãos do espiritismo, o islamismo, o judaísmo, todos eles num templo só. Só que nessa parte tiraram o sacrifício contínuo. Que sacrifício contínuo é esse? Com sacrifício de oração. Por quê? É retirada da igreja de Cristo, é retirada da igreja do Senhor durante esse período. Por quê? Quando se fala da igreja do Senhor, quando se fala da igreja em si, cada um somos a igreja. Cada nós somos um templo individual de Deus. Quando se unimos, nós formamos a igreja. E nós se unimos na onde? Na casa de oração. Porque o Senhor fala que minha casa será chamada casa de oração. Hoje, nós não se reúne mais, você vê como o anticristo já está agindo, para orar na casa de oração, para se reunir em oração. Lá, o tipo de adoração é diferente. Então, o sacrifício contínuo é nós se apresentarmos nessa casa de oração e santificação para falarmos com os Deus. Então esse sacrifício já está sendo tirado, porque as igrejas de hoje é espetáculos. Você vê de cantos, de shows de dança, de tudo que você pode imaginar, menos oração. E esse sacrifício de oração contínuo já está sendo retirado. Só que agora vai ser chegar no ápice final, no colocamento da abominação da desoladora, que é a unificação das religiões. Então vai ser tirado totalmente esse templo, aliás, essa casa de oração, onde nós oferecemos o nosso sacrifício contínuo, é santidade. Todo mundo sabe que é a dificuldade que é para você chegar até a igreja, né? Só que já não está sendo mais como sacrifício contínuo, porque lá não existe oração, a oração é muito curta. Se faz de tudo nas igrejas hoje, menos orar. É oração de 5 minutos, de 3 minutinhos, nem 1 minuto de oração para reger as atividades das igrejas pelos dirigentes de hoje. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão saber que a importância de quando você chegar na igreja, você tem que orar na sua casa, orar chegando na igreja para que Deus receba. Isso é sacrifício contínuo, você oferecer o seu corpo em sacrifício puro e agradável a Deus, que é um culto racional dentro da casa de oração, na unidade do corpo de Cristo. Deu para entender até aqui, meus irmãos? Amém, meus amados?